Falar sobre o cristianismo e não questionar muita coisa dentro das Escrituras, será que podemos chamar isso de cegueira espiritual? Muitos acreditam que seja até alienação. Bem, neste vídeo, que é uma análise, eu tenho certeza que você vai se questionar em muitos assuntos aqui. Mas para isso, é preciso que você assista esse vídeo até o final. E eu tenho certeza que você vai gostar muito deste conteúdo. Então venha comigo, porque esse vídeo está muito interessante. Eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Já deixa seu like, se inscreva e também ative o sininho para você não perder nenhum assunto interessante como este. Também eu te peço que compartilhe e comente para ajudar o nosso canal. Quem é o Deus do cristianismo que a Bíblia tanto menciona? Você sabe qual é? Será que essa escritura nos falam de apenas um Deus? Ou ela conta a história de vários deuses que os povos antigos serviam? Bem, não é preciso pesquisar muito para sabermos que os povos do Oriente Médio adoravam diversos deuses. No entanto, esse vídeo se trata do Deus da Bíblia e do cristianismo. Portanto, eu te pergunto, será que a Bíblia está falando de vários deuses? Se for, qual é o verdadeiro? Se esse vídeo não fizer você questionar tudo, nada mais o fará. Afinal de contas, e se for verdade tudo isso que vamos mostrar nesse vídeo? Para você saber de tudo isso, é preciso que você assista esse vídeo até o final, porque hoje vamos fazer um estudo de análise aprofundado. E para isso, já te peço que deixe o seu like. Eu me chamo Inácio Dias e você é bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Bem, que a história do povo de todo o Oriente Médio é fantástica, isso não podemos negar. Uma história repleta de eventos que gera não só questionamentos, mas também que movimenta estudiosos no mundo inteiro, em busca de vestígios dessas histórias tão fabulosas e fascinantes quanto seus eventos. Bom, se faz necessário informar que o nosso intuito aqui é levar um outro ponto de vista acerca dessas histórias e seus fatos já narrados em suas diversas histórias da humanidade. Para começarmos, segundo estudiosos sobre o assunto, o nome Israel deriva das suas maiores divindades do Egito Antigo, sendo eles a deusa Ísis. Ísis foi particularmente cultuada no isolado e invulgar complexo de templos da ilha de Filas. A deusa da magia representava o ideal de mulher, esposa e mãe dedicadas, e o seu culto disseminou-se partindo da Alexandria até o mundo helenístico. O deus Ra, conhecido como Deus Sol, foi uma das principais divindades da religião egípcia. O culto ao Deus Sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 séculos. E o principal deus, o panteão cananeu, El. Sua esposa era Azerá. Entre os judeus, a palavra El se tornou termo genérico para Deus, usado para se referir ao próprio Deus da Bíblia, em versões como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1, ou quase suspeitamente politeísta Elohim, Deus dos deuses. Esses três deuses formaram o nome que hoje é conhecido como Israel. O Estado de Israel nasce em 14 de maio de 1948, quando proclamou sua independência. Menos de 24 horas depois, os exércitos normais do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, forçando Israel a defender a soberania que acabara de reconquistar em sua pátria ancestral. Bem, isso mostra que estamos falando aqui de um povo que era totalmente politeísta, ou seja, pessoas que adoravam vários deuses. Em outras palavras, idolatria.
Tomando como esse princípio e sabendo que as Escrituras foram escritas por eles, qual o seu ponto de vista até aqui? Voltando à época do 7º reinado de Israel, onde o rei Acabe dominava esta nação, ele casou-se com Jezabel, uma princesa fenícia, filha do rei Etibaal, os quais adoravam Deus Baal. Conta a história que ela era uma mulher tão inteligente que o seu marido, o rei Acabe, só tomava suas decisões sobre os conselhos de sua esposa. Logo ela convenceu seu esposo a adorar o seu Deus Baal e levou uma grande massa em Israel a adorar Baal, que também era conhecido como Senhor, o Deus da fertilidade. Jezabel comandava com mão de ferro e duras punições para quem não adorasse a Baal. Em seus rituais, crianças eram sacrificadas como outros rituais bizarros. Havia um costume entre os adoradores de Baal em colocar o nome de seus filhos, referenciando o nome do seu Deus, em sinal de respeito e reverência à divindade. Inclusive o próprio rei e pai da rainha Jezabel chamava Etibaal, nome que fazia referência ao seu Deus Baal. Muitos não se rendiam e eram mortos e outros se refugiavam no deserto, que foi o caso do profeta Elial, que adorava ao Deus Yahvé, intitulado como YHWH. O profeta Elial, nome que significa Yahvé Deus. Aqui conhecemos Elias. Vendo o profeta Elial que o rei Acabe havia se rendido ao Deus de sua esposa, o Deus Baal, ele começa a levar a mensagem de Yahvé ao povo de Israel, confrontando os ensinamentos de Jezabel e provocando ira entre os rabinos e sacerdotes de Baal, que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de sinal e comprovação de sua autenticidade. Era necessário que Elial provasse o seu chamado por Yahvé, que posteriormente passou a se chamar Javé e depois Jeová. Eles queriam a autenticidade, bem como a verdade sobre a sua mensagem. A resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias, que chamou o rei Acabe para um duelo da verdade. Elias representava Javé e o rei Acabe Baal. Esse foi um evento estrondoso, uma espécie de concurso religioso no Monte Carmelo, aonde o Deus que mandasse cair fogo do céu para consumir a oferta seria o Deus verdadeiro. Elial então enfrenta 450 profetas do rei Acabe e Baal, contra ele apenas e seu Deus Yahvé. No grande dia, após os 450 profetas de Baal construírem um mega altar e suas oferendas a Baal, fizeram um longo discurso e começaram a fazer seus rituais por longas horas, pedindo fogo do céu. Mas o fogo não desceu. Chegando quase à noite, vendo eles que não havia mais chances, chamou Elial, que por sua vez fez um simples altar e colocou sua oferta. Segundo conta a história, ele pede para que os profetas de Baal encharcassem o seu altar de água para não existir dúvidas. Então ele ora de todo o seu coração a Yahvé, e de repente um grande estrondo no céu com raios, e desce o fogo que consome toda a oferta de Elial. E toda a multidão começa a gritar: só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus. E assim Elias derrotou todos os profetas de Baal, que morreram, pretendendo desta forma mostrar como o Deus de Israel era a única divindade. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente. Para saber mais sobre essa história, assista ao vídeo do card acima. Vendo a Bíblia por esse ponto de vista, é possível identificar claramente que o Deus de Israel até hoje é Yahvé, que com o tempo, devido às várias traduções da Bíblia, culturas e povos, passou a se chamar Javé e depois Jeová, tendo como suas iniciais YHWH, que ficou proibido a sua pronúncia até os dias de hoje. E devido aos milênios que se passaram, nem mesmo os judeus conseguem pronunciar a forma correta da tetragrama judaico YHWH. Isso tem sido motivo de grandes debates em todo o mundo, gerando uma poluição gigantesca de quantidades de nomes
que vem surgindo com o passar dos tempos. Bem, como vimos nesses trechos acima, a idolatria que havia em todo o Oriente Médio, inclusive Israel, era o berço. No entanto, lembremos que o monoteísmo, que é a crença em um só Deus, começou com Abraão. Sendo assim, ele também tinha como seu Deus Yahvé. No entanto, como vimos, a Bíblia não conta apenas a história de um Deus, como muitos imaginam, e sim de vários deuses. O que podemos notar que no cânon bíblico, estas histórias foram modificadas para sintetizar um ponto de vista, uma visão ou até mesmo interesses particulares, políticos e etc. Os estudiosos acreditam que a mistura desses deuses na Bíblia é gigantesca, que vai desde os fenícios, como vimos, até os romanos, gregos, cananeus e etc. Aí vem uma pergunta. Quando você lê um trecho na Bíblia, você sabe qual a divindade que está se tratando esse texto? Por exemplo, você sabe qual era o Deus de Moisés, de Jesus, de Elias, Abraão, o Deus dos reis e dos profetas? Me conta aqui nos comentários. Outra pergunta interessante. Sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, sabendo que ela se trata de vários deuses, como vimos aqui, qual é o Deus da Bíblia? Você já descobriu? Esse foi o nosso vídeo de hoje. E agora, eu quero saber de você. Você já conhecia a relação do nome de Israel com esses deuses? Você já sabia disso? E sobre esse duelo para decidir o Deus oficial de Israel, você também já conhecia? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Comente aqui, tá bom? Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante para você. E eu também vou ficar sabendo que você passou por aqui, né? Então vamos interagir juntos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muita luz e até o próximo vídeo. Gratidão.